Bom, vamos conversar um pouquinho sobre a dor na epidermólise bolhosa. Meu nome é Mariana. Para quem não me conhece, eu sou anestesista, tenho área de atuação em dor, tenho múltiplas especialidades nessa área e hoje eu dedico a minha vida a tratar pacientes com dores crônicas. Para a gente começar a falar em como lidar com a dor ou como a dor afeta os pacientes com epidermólise bolhosa, é muito importante que a gente entenda o que é dor. A gente tem uma sociedade internacional que fez uma força-tarefa no ano passado e revisou esse conceito tão importante. Então, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a dano real ou potencial ao tecido. Meu Deus, e o que isso significa na real? Dor é uma experiência. O que isso quer dizer? Que dor é de quem sente. Dor é vivida por aquele sujeito. Dor é, na sua definição, subjetiva. Então, dor é uma experiência. Sendo ela uma experiência, ela está diretamente relacionada ao que você já viveu no passado, ao que você já viveu de experiência anterior de dor, ao que te contaram que é dor. Ela é influenciada pela sua cultura. Eu gosto muito de dar um exemplo da dor do parto, por exemplo. Quando a gente vai olhar em culturas indígenas, por exemplo, que a mulher se recolhe para a beira do rio, sozinha, e tem aquele filho, e levanta e segue a vida dela e está tudo bem. Enquanto na nossa sociedade ocidental hoje, a gente vê a dor do parto quase que como um problema, né? Tem sempre aquela piadinha assim, normal é cesárea. Então, a dor ela está diretamente influenciada pela nossa experiência enquanto povo, pela nossa cultura, pela nossa família, pelo que a gente já viveu enquanto dor. Ela é sensorial, porque fala do campo das sensações, e é emocional. Isso também é muito importante que a gente entenda. Já na definição, nós temos a dor relacionada ao emocional. Então, eu sempre gosto de dizer que é muito pouco provável, que saia impossível, que uma pessoa que sente dor o tempo inteiro não seja mais triste, mais irritada, que tenha mais ansiedade. E a gente vê isso já aqui na definição de dor, porque ela é emocional já na sua definição. Desagradável, porque a gente tem que ter essa questão de desagradabilidade. Isso é muito importante porque não é o estímulo que faz a dor, percebam, é toda a experiência. Se você pegar, por exemplo, pessoas que gostam de massagens profundas ou pessoas que gostam daquela sensação que para outras pessoas é tida como dor. Então, você tem que ter a desagradabilidade associada. Associada ou semelhante associada àquela dano. Isso também é muito legal, porque você não precisa ter lesão para ter dor. Olha que importante. A gente vê muito isso nos casos de dores da fibromialgia, dores do tipo enxaqueca, mas também é muito importante nos pacientes com epidermólise, por exemplo, que é uma condição que você já nasce com epidermólise. Então, esse paciente ele tem uma dor a longo prazo, uma dor de uma vida. E o que isso quer dizer? Quando a dor se torna crônica, o conceito há mais do que 3 meses, a gente tem várias alterações no cérebro, no sistema nervoso, na medula espinhal, nos nervos da periferia. E tudo isso faz com que a dor crônica seja entendida como uma doença. Então, pode ser sim que aquele paciente com epidermólise tenha dor associada à ferida, mas ele pode também ter uma memória de dor, que torna o cérebro e o corpo dele todo hipersensível à dor. Então, ele tem uma sensibilidade maior à dor. Eu gosto sempre de falar que é como se os nossos nervos, o nosso sistema estivesse constantemente alarmado. O nosso sistema de dor, o nosso sistema de alarme da dor estivesse constantemente ligado. Sabe aquele radinho que a gente tinha na casa da avó, que tinha um voluminho da dor? É como se o voluminho da dor desses pacientes estivesse emperrado para cima, constantemente emperrado para cima. Então, dor não é só a parte física. Na verdade, a parte física é a menor parte da dor. Dor é muito mais do que isso. Dor é uma experiência multifatorial, que é muito relacionada e diretamente relacionada à afetividade, como a gente já conversou, ao comportamento de sofrimento associado àquela dor, a tudo que a dor tira do paciente, a funcionalidade que a dor tira do paciente, o isolamento social, o comprometimento dos relacionamentos dentro da família, dos relacionamentos interpessoais, da dinâmica, como que aquilo afeta a dinâmica familiar, como aquilo que afeta a função da pessoa. Então, vejam só, se é uma pessoa adulta,
como é que aquilo afeta a produtividade dela, a capacidade laboral dela, a capacidade de trabalhar, como afeta a função dela na família, como é influenciada pela cultura, como a gente já conversou antes. Uma outra coisa que é legal, a gente estava até comentando com um paciente antes, esse comportamento de dor também. Então, o comportamento de dor faz com que a pessoa comece a evitar determinadas situações, a evitar determinados movimentos. A gente sabe que a mobilidade é super fundamental, trabalhar a mobilidade no paciente com epidermólise. Então, o paciente vai começando a proteger aquela região, vai tendendo a fazer menos movimentos. Às vezes, vai até desenvolvendo o medo do movimento, que a gente chama de cinesiofobia. E tudo isso vai entrando no ciclo de trazendo mais dor, mais incapacidade, mais limitação. É diretamente influenciado pelo estilo de enfrentamento. Então, será que você tem uma atitude resiliente? Pô, o que eu posso fazer para melhorar essa dor? O que tem disponível para melhorar essa dor? O que eu faço apesar dessa dor? Ou será que você tem uma atitude catastrófica? Não, a minha dor é a pior dor que existe, nada vai melhorar essa dor, não tem jeito essa dor, é isso que tem para mim. Isso diretamente influencia a dor também. E, claro, os componentes sensoriais, que é a parte física que a gente conversou. Isso é o menos importante. Vocês viram tudo que envolve, como é uma experiência e como é multifatorial. E tudo isso, gente, para dizer que dor é o que o paciente diz sentir. E existe quando ele diz existir. Então, tem pacientes aqui que pode virar para mim agora, fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa, né? De 0, sendo sem dor, até 10, a pior dor que você é capaz de imaginar. E alguém virar para mim e falar assim, não, doutora, minha dor agora é 10. E eu virar e falar assim, não, sua dor é 10. Como que você está aqui comigo, assistindo palestra, prestando atenção em mim, no coffee break, morrendo de rir, sua dor é 10? Gente, se ele diz que a dor é 10, a dor é 10. Ninguém pode julgar a dor do outro. Dor é uma experiência subjetiva. Dor é o que o paciente diz ser e existe quando ele diz existir. Se é 10, é 10. E essa dor ela tem um imenso impacto na qualidade de vida e na funcionalidade. Então, a pessoa que tem dor o tempo inteiro, a pessoa que tem dor crônica, ela não tem mais a capacidade funcional que ela tinha antes. Então, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa que não consegue fazer as tarefas de casa, que tem uma capacidade para o trabalho diminuída, às vezes não consegue mais ter lazer. Isso é uma coisa que a gente observa muito, principalmente nas crianças. Então, a criança ela tende a se isolar socialmente, não quer mais brincar, não quer mais ir para a escola, não quer mais estar com os amigos, começa a influenciar em casa, começa a influenciar no relacionamento com os pais, às vezes pacientes mais velhos no casamento, no ciclo de amizade. O isolamento social é um comportamento comum e a gente sabe que o isolamento social piora muito a dor. Então, vai entrando num ciclo que vai se retroalimentando. Você vai se isolando, isso piora a sua dor, você tende a se isolar mais e aquilo vai entrando ali num ciclo infinito. Tem consequências socioeconômicas, a gente sabe que os custos são altos, os custos com os médicos, com os tratamentos, com os medicamentos, associados às perdas de produtividade e, claro, a função emocional fica muito prejudicada. Então, os pacientes, em torno de 70% a 80% dos pacientes com dor crônica têm depressão, ansiedade ou algum distúrbio do humor. Irritabilidade, é muito comum, raiva, né? Os pacientes têm muita raiva, muita frustração com a falta de resultados, com a falta de tratamento, muita desesperança. Isso é muito comum também. Esse dado é muito legal, né? Essa revisão desse Melério, em 2007, falou que 100% dos pacientes com EB têm dor, então por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, porque é um assunto muito subestimado, as pessoas falam muito pouco sobre dor. É muito comum as pessoas acharem que o paciente tem epidermólise e tem dor e é isso mesmo e vai conviver com dor e é isso que tem para ele. Não é assim, toda dor tem tratamento e ninguém precisa conviver com dor, sentir dor não é normal. Muito importante a gente entender que essa dor nem sempre vai se manifestar com dor, principalmente nem sempre o paciente vai manifestar, olha, eu estou com dor. Principalmente por causa disso tudo que a gente vem conversando aqui. Porque existem muito pouco conhecimento sobre a dor crônica na sociedade, porque não se fala sobre isso, porque as pessoas com EB já nasceram com dor. Porque como não existe, eu vou falar algo aqui, os pais, por favor, não me entendam mal, mas isso é um reflexo da sociedade e eu escuto muito isso e é muito comum. As pessoas acabam falando para os filhos, ou então mesmo outros médicos, olha, você tem que aprender a lidar com essa dor. Então, a gente vai ter que suportar.
E a gente vai ter que passar por isso. Então, o que acontece? A criança vai se embotando, a pessoa vai se embotando. Ela não quer mais reclamar, porque ela não se sente compreendida. Então, a pessoa ela não fala mais. Então, como que isso vai se manifestar? Isso vai se manifestar, às vezes, como birra, como agressividade, como irritabilidade, como isolamento social. Então, a gente precisa estar atento para isso. Porque, às vezes, é dor que essa pessoa está sentindo. E ela não tem mais liberdade para falar, ela não se sente acolhida, ela não se sente entendida, ela não se sente compreendida. Então, nem sempre a queixa será dor. Às vezes será não dorme mais, às vezes será isolamento, às vezes vai ser não quero mais correr, não quero mais brincar, não quero mais sentar. Às vezes eu não quero mais brincar, eu prefiro ficar sozinho, não quero mais ir na escola. Então, precisa estar atento ao comportamento e, principalmente, às dicas não verbais. E como que a gente vai lidar com essa dor? Né? Uma coisa que o colega falou que é muito importante, eu acredito muito nisso, é tratar a pessoa. Então, sempre a gente vai tratar a pessoa. Como eu falei, a experiência da dor é uma experiência complexa que envolve muita coisa. Então, uma das questões fundamentais é tratar a mente. Então, as técnicas corpo e mente têm muita evidência científica, tem muito resultado. A gente tem terapia cognitivo-comportamental, hipnose, técnicas de relaxamento, de biofeedback, todos mostram bons resultados. Reduzem a intensidade da dor, o estresse, a limitação funcional e, principalmente, o enfrentamento da dor. É mudar aquele pensamento catastrófico para um pensamento de resiliência, um pensamento de eu tenho essa dor, mas o que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai lidar com isso? Como que eu vou daqui para frente? A terapia cognitivo-comportamental é o que tem mais evidência. E o que ela faz? Ela muda, ela vira essa chave do pensamento catastrófico, da emoção negativa, para o que eu vou fazer de mudança de estilo de vida? Como que eu vou ter bem-estar apesar dessa dor? Como que eu vou lidar com isso? É muito importante a gente sempre tratar a família, porque a família ela também fica envolvida ali naquele vórtice de sofrimento, de ansiedade, de estresse, de tristeza. A gente sabe que o momento do banho é um momento complicado, então está todo mundo ali envolvido naquela situação. Então, sempre incluir os pais, sempre tratar os pais, sempre ter atenção para essa família. A gente sabe que a família fica toda adoecida nesse processo. Uma técnica que mostra muitos bons resultados para ansiedade, para distúrbios do sono, para dor crônica. A gente não tem estudos em epidermólise especificamente, é uma doença rara e é difícil a gente achar estudos específicos, mas tem muitos bons resultados. É um mindfulness, né, que é uma técnica de você trazer atenção, plena atenção para o momento presente. Então, tirar essa mente de eu estou com dor, eu vou viver com dor, e ficar sempre ruminando, né, esse comportamento chama ruminação, ao redor daquela dor, e trazer a atenção para o momento presente. Então, eu estou só aqui agora, nessa palestra, ouvindo a doutora Mariana falar, e está tudo bem. Enquanto eu estou aqui, está tudo bem. Trazer sempre a atenção para o momento presente. A troca de curativo a gente sabe que é um momento crítico para as pessoas com epidermólise. Então, algumas coisas que têm mostrado boas evidências é trazer o máximo de controle e previsibilidade para o ambiente, para aquele momento. Então, ter um cuidado com a temperatura da água, ambiente fechado, então o vento, ele dói, o vento machuca, então não ficar abrindo e fechando porta. Sempre se preparar para o momento, então trazer tudo o que você vai usar para aquele momento, trazer todo o material necessário antes da troca de curativo, trazer previsibilidade e controle para o ambiente. A gente sabe que tem banhos diversos que podem trazer benefícios, e isso é individual, né, com a coceira, com a dor, banho com sal, aveia, água sanitária, vinagre. A imersão com curativos, né, tirar o curativo imerso, a gente sabe que tem melhores resultados. Sempre respeitar o tempo e a autonomia da criança. A criança precisa se sentir no controle. Então, nunca presse, né? Nunca, vamos fazer, vamos resolver, vamos logo. Nunca presse, é no tempo da criança. A criança precisa disso. Quando você tira a autonomia, você tira o controle, é muito complicado para a criança. Ela se sente indefesa, ela sente que ela não tem... Ela não tem direito, ela não tem poder, e ela vai ficando mais distante de você. Usar técnicas de distração também tem bons resultados. Se usa muito realidade virtual nos Estados Unidos, a gente não tem acesso aqui. Mas eu sempre aconselho as famílias a levar um tablet, um celular para a hora do banho. Às vezes um elemento de apoio também, se a criança tem um ursinho, uma boneca que ela gosta muito.
Também, não que isso, entendam, não é que nada aqui é a solução, mas ajuda. É um 10% de uma coisa, 10% de outra, e o conjunto faz a diferença. Então, técnicas de distração têm muito resultado. O nível de estresse e ansiedade dos pais influencia diretamente da dor. Então, se você tem uma atitude de estresse, de ansiedade, a criança sente aquilo. Então, sempre tentar você trabalhar a sua cabeça aí com controle, melhorando a sua ansiedade, o seu nível de relaxamento para passar isso para a criança, você ser o ponto de apoio, de acolhimento para a criança. Uma estratégia que eu uso muito é o uso de analgésicos antes do banho. Então, 40 minutos antes do banho, fazer um analgésico tem bons resultados, às vezes usar um analgésico mais forte nesse momento. Tem crianças que vão desenvolvendo um trauma, uma ansiedade generalizada com o momento do banho, então o uso de benzodiazepínicos pode ter bons resultados e pode estar bem indicado. Claro que tem que ter cuidado com a potenciação, principalmente se essas crianças fazem uso de opioide. A dor nas feridas, né, é fundamental, cuidado com as feridas, é sempre a primeira coisa, já se falou muito sobre isso, não vou me delongar nisso aqui. Em crianças, a gente prioriza um tratamento em 2 steps, então a gente passa de analgésicos comuns direto para opioides fortes. A gente não está autorizado a fazer opioides fracos em crianças até 12 anos, então tramadol e codeína são black box do FDA. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer sempre o mais simples, então sempre pela boca, que é mais simples, mais efetivo. Sempre pelo relógio, isso é muito importante. Paciente com dor crônica não toma remédio quando tem dor. Paciente com dor crônica toma remédio todos os dias, toma remédio de horário, porque ele tem dor o tempo inteiro. Então, não faz sentido você tomar remédio só quando você tem dor. É sempre a menor dose possível, que traga um controle da dor e que tenha menos efeito colateral. Eu trouxe algumas doses aqui, mas eu não vou me ater a isso. Dor moderada grave, a gente vai passar para opioide. Sempre ter uma atenção às complicações mais graves, né? Principalmente hipogonadismo, osteoporose, depressão e a constipação é uma questão já nos pacientes. A medicação que é indicada para as dores mais fortes é a morfina, porque a gente não está autorizado a fazer codeína e tramadol em pacientes até menores do que 12 anos. E aqui está o segredo da dor crônica, é o uso de adjuvantes. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque, como a gente falou, quando o paciente tem dor crônica, tem uma bagunça de neurônios associada nesse paciente. Esses remédios aqui são que tratam essa bagunça de neurônios. Esses remédios aqui são que pegam aquele botãozinho da dor que está emperrado no 10 e trazem para o 3. Esses são os remédios que vão dar mais controle da dor, que vão possibilitar a gente a tratar a dor melhor. Um adjuvante que tem ganhado espaço no tratamento da dor crônica, que eu particularmente uso muito, é o canabidiol. A gente tem já alguns relatos de caso de uso tópico e uso de óleos em epidermólise especificamente, mas ainda não existe uma evidência robusta para ser usado em epidermólise. Tem um trial que eu trouxe aqui, que eu fiquei muito feliz quando eu estava pesquisando para essa aula, que é um trial que está acontecendo, ainda não tem os resultados, mas que está usando o óleo, concentrações até mais altas de THC, que não é uma concentração que a gente usa normalmente, em pacientes com dor crônica, e a gente aguarda aí os resultados, mas eu tenho certeza que trará bons resultados. O canabidiol é muito promissor para esses pacientes. Então, quais são as minhas mensagens para casa? Cuide da família, tenha atenção aos cuidadores, cuide sempre da família, né? Os pais, quem está envolvido ali naquele binômio. Empodere a criança, respeite a autonomia da criança. Use as medidas não farmacológicas, as técnicas de distração, as técnicas de mindfulness. Use os adjuvantes. Use sempre medicações regulares, sempre de horário. Não use medicação só se dor. Claro que precisa do resgate, principalmente antes do banho, mas não use somente nesse horário. Quanto mais mal você trata a dor, mais difícil fica de tratar a dor. Então, é preciso tratar a dor da forma correta e use as medicações de reforço para o banho. Era isso, muito obrigada. Coloquei meu Instagram aqui, o meu contato, me sigam. Estou sempre lá conversando com vocês.